O Senhor conduziu Abrão para fora da tenda e orientou-o. Olha para os céus e conta as estrelas, se aqui o podes. E prometeu, será assim a tua posteridade. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Gênesis 15, 5, 6. Então hoje a pregação terá a porção de Romanos 4, versículo 16 até o versículo 18. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé, que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já fosse. O qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Esperando contra toda a esperança, ou seja, Abraão, ele manteve a fé, mesmo todas as coisas apontando como se fosse contra. Deus chamou Abraão e mudou o nome dele de Abrão para Abraão. A mudança do nome de Abrão para Abraão tem um grande significado na vida dele. É um marco na vida de Abrão, a mudança do seu nome para Abraão. Abrão parece-me que significa pai da consolação, alguma coisa assim. E Abraão significa pai de multidões, das nações. E contra toda a esperança, tudo aquilo que era dentro de uma lógica, contra toda a lógica, ele manteve a fé. Por que contra toda a lógica? Ele já era velho, amortecido, não teria condições de ter um filho. Sua esposa já estava velha também, já era idosa, não teria como. Mas ele creu no Deus que fala as coisas e chama elas antes de acontecer, como se elas já tivessem acontecido. Essa é a fé de Abraão também. O Senhor Jesus, ele nos disse a seguinte palavra: se pedirdes algo, creem que recebereis, assim será feito. A fé não é apenas acreditar em alguma coisa. A fé da Bíblia é você receber, ter antes de ser dado, como se já estivesse sido dado. Jesus fala: se tudo que com fé nós pedimos, não duvidando, nós vamos receber. Logicamente, daquilo que a gente pede, segundo a vontade do Pai. Abraão, contra toda a lógica, ele creu, recebeu e se tornou pai de multidões, de muitas nações. E ele, quando recebeu a promessa, ele não podia, dentro da lógica, ter filho. Ele recebeu um nome que ia contra a lógica de ter filhos. Mas vejam vocês, ele vai ser colocado como exemplo de fé para todos nós. A palavra de Deus diz em Hebreus, capítulo de número 11, né? Que é o capítulo da fé. Fala ali em Hebreus 11 o seguinte:
A fé é o fundamento da esperança e uma certeza a respeito do que não se vê. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. No versículo 8 fala: foi pela fé que Abraão, obedecendo ao apelo divino, partiu para uma terra que devia receber em herança. E partiu, não sabendo para onde ia. Olha que fé desse nosso patriarca Abraão. Ele sabia que tinha que ir, partir da sua parentela, mas ele não sabia para onde que ia, mas ele foi. Ele ouviu a voz de Deus e foi. Ele creu. Ele foi chamado amigo de Deus. Ele é chamado de nosso pai da fé. Por quê? Através do ato de fé dele, vai surgir muitos filhos da fé. Não somente da sequência genealógica, DNA dele, como também espiritualmente através de Jesus, que é o descendente também. Hoje nós podemos fazer parte desta grande multidão que Deus levantou de Abraão. E somos mais ainda filhos de Abraão se nós seguirmos o exemplo de fé dele, do que aqueles que têm somente o DNA. Nós nos tornamos mais ainda filhos na fé quando nós recebemos o exemplo dele, porque ele creu naquele Deus que chama as coisas que não são ou que não existem como se já existissem. Esta é a fé transformadora. Nós fomos chamados para sermos muito mais daquilo que pensamos, porque Deus tem algo para nós muito maior do que até aquilo que nós pensamos. Quando nós exercitamos esta fé genuína. E sem fé é impossível agradar a Deus. Porque Deus espera que aquele que o busca, o busque crendo que Ele é recompensável. Você está entendendo, meu irmão? Quando você busca a Deus com a certeza de que Deus te dá e te recompensa, é isso que agrada a Deus. É isso que Ele quer. Você o busque crendo que Ele é pensador. Deus nos dará todas as coisas necessárias quando nós sintonizarmos a nossa fé de acordo com a fé genuína, que é essa fé que nós vemos na Bíblia. E isso não tem como passar somente teoria para vocês. Isso tem que ser algo que tem que ser vivenciado por cada um de nós, essa experiência da fé. Então, quando você não compreende certas provas que você passa, é porque você não está olhando com os olhos da fé. Porque quando nós olhamos uma prova ou uma situação com os olhos da fé, nós entendemos a recompensa que virá. Vejam que Abraão, ele saiu de um lugar que ele já estava acostumado, na sua até velhice. Ele vai sair do meio da parentela, ele vai deixar tudo contra toda a lógica e vai para onde Deus o manda. E ele vai se tornar a principal e maior figura depois de Cristo. Uma das maiores figuras importantes na história da humanidade, na história de Deus, na história da Bíblia, na história da fé e da transformação do mundo espiritual. E este homem, ele deu o exemplo de
fé. Quando ele ressurgir dentre os mortos e ver a grande multidão de pessoas que Deus levantou através deste ato de fé dele, ele vai ficar perplexo, ele vai ficar maravilhado. Ou talvez até não, porque a fé dele via essas coisas. Esta fé, ela ainda é acessível para você, para mim, para qualquer um que com coração desejoso de salvação, de vida eterna, buscar ela por meio de Jesus Cristo. Esta fé está disponível até hoje. Então, irmãos, possamos exercitar essa fé, deixando as coisas que ficam para trás, nos lançamos às coisas que apresentam à frente, sabendo que se mantivermos na fé, estaremos mais fortes, estaremos mais preparados, estaremos com coisas grandes, porque Deus, Ele quer fazer proezas através dos seus filhos. Nós não fomos chamados para coisas pequenas no mundo espiritual. Nós fomos chamados para sermos agentes transformadores, sal da terra, luz do mundo. Nós fomos chamados para dar testemunho da verdade e recebermos uma coroa de vida eterna no final. Nós fomos chamados para fazer grandes coisas, como fizeram os apóstolos, como fizeram todos aqueles que se apoderaram desta fé e abraçaram ela, vendo, crendo, ainda que toda a lógica fosse o contrário. Assim possamos andar nesta fé, de valor em valor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus mais uma vez para nós sermos. Amém. Amém. Glória a Deus. Bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada em Deus, cuja fé está no Senhor. Jeremias 17:7.